você gosta pra caramba. A internet começou como hobby, né? Isso foi mais engraçado. Criativa, né? Vamos falar disso também. Então, assim, eu comecei o YouTube porque eu me sentia sozinha e eu queria compartilhar isso. Vamos ver se tem TDAH na internet também. Então, a internet virou um hobby que migrou para trabalho também depois. Bom, eu gosto muito de série. Gente, livro é a minha paixão. Livro está em todas as áreas da minha vida. Tanto pessoal, quanto profissional, quanto de estudo. Isso não se discute. Hoje em dia, eu não tenho mais tantos hobbies fora o meu trabalho, fora essa questão dos livros, enfim. Não tem uma parada diferente, assim, sei lá, um hipismo, uns negócios assim. Não tenho. Mas quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha. Então, eu cheguei a fazer aula de pintura, tela, cerâmica. Eu fazia aqueles bichinhos de lantejoula, de contas, né? Que é aqueles chaveiros gigantes. Caraca. Então, teatro pra mim era fantástico. E falar, nossa, autista em teatro? Cara, eu me encontrei. Gostava muito. Inclusive, assim, antes da área da saúde, eu cogitei seguir teatro. Porque eu achava fantástico. Podia ser eu mesma. A sensação de estar no palco era muito boa. E não era assim, eu quero ser atriz de novela. Não, era o palco. Era a sensação física. Né? E pelo acolhimento. Não é câmera, né? O negócio é ter uma plateia, tem que ter um... Eu lidava melhor, né? E fora que as técnicas do teatro são fantásticas para autismo, né? Então, quando você estiver muito desconfortável, você olha para a tomada, você olha para a bordinha do quadro que está ali, no meio dos olhos. Então, é por isso que eu conseguia fazer tanto contato visual sem as pessoas perceberem que eu tinha dificuldade para processar. Então, você teve técnicas para superar a dificuldade do contato visual. Exatamente, sem saber que eu era autista, né? Eu tinha essa dificuldade, eu achava que era porque eu era tímida, mas até hoje, se eu estiver conversando com você e olhar pro lado, até quando eu tô gravando, não sei se percebeu isso, eu olho muito pro lado. E aí, esse olhar pro lado é para processar o que eu tô falando, o que eu tô vendo e o que eu tô tentando passar para vocês. Porque na minha cabeça tá funcionando de um jeito, mas o mundo externo é completamente diferente. Então, eu preciso desse tempo para processar a informação. E às vezes, você tá olhando pra câmera, é como se tivesse uma pressão para você falar logo, para você entregar logo o conteúdo ali. E quando você dá uma olhadinha para fora, é como assim, ufa, eu tenho alguns segundos para respirar e continuar o raciocínio. Não é? Eu vou lembrar, vai dar certo, entende? Então é esse tipo de coisa que eu aprendi no teatro, que foi um hobby assim maravilhoso que eu tive. Tive hobby de robótica. E eu passei por vários, assim. Mas o que permaneceu hoje em dia é desenho, que eu ainda desenho um pouco, quando eu posso. E os livros, né? Que eu gosto de livros, assim, de temas muito específicos. Tipo assim, serial killer. Gente, não me julguem. Adoro crime, adoro história da medicina, adoro história no geral. De serial killer é tipo uma história de serial killer? Ou é estudando... Não, casos reais. Aquele da Ana Beatriz, né? Do Mentes Psicopatas, não sei o quê. Exatamente. Umas coisas pegada. Assim de entender o intelecto, né? A mentalidade. E aí, assim... Né? Muito julgada, né? Porque eu sou tipo pessoa que come assistindo o podcast da doutora Ana Beatriz, assim, porque fulano cortou em tantos pedaços, e eu assim, comendo. Eu falo, então é pensando um pouco assim, inadequado. Nossa, deve ter dado um trabalho, né? Cortar. Caramba, foi pesado, hein? Então eu procuro ficar um pouco mais em off com essas coisas. Entendi. Vamos lá. 2 comentários e uma pergunta. Comentário da Aline. Minha filha não gosta de comida molhada também, não. Se ela mandou naquela hora... Nada boiando. Não curte. Um outro comentáriozinho da Aline também. Ela quer brincar com criança e brincar mais com meninos desde os 4 anos de idade. Ela sente falta de ter companhia, mas as meninas só querem saber de vídeos e TikTok. Estou amando essa live. Acho que ela está se identificando isso, né? Que a filha dela gosta mais das brincadeiras dos meninos. Acho que é um negócio que dá mais empolgação para ela, né? É mais adrenalina, né? Porque assim, eles não vão ficar reparando em você. Eles vão brincar de bater os bonequinhos. Vai ser sempre aventura. Sabe, não é aquele tipo de coisa, olha, você vai ser a mamãe, eu vou ser o papai, vamos fazer a comidinha? Eu olhava aquilo e falava, nossa, alguém me tira daqui. Então, assim, era muito complicado nesse ponto. Agora, ela comentou e até me perdi agora. Não, ela comentou isso, que as meninas só querem saber de... Hoje em dia não tinha isso na sua época, você era menina, mas enfim. Do TikTok, né? TikTok. Inclusive, até uma curiosidade, gente, quando eu tentei começar no TikTok, tentei começar com dancinha. Não rola, velho. Gente, eu não tenho coordenação nenhuma. Eu Vocês não nunca consigo... vão me ver fazendo dancinha, nem apontando pra cima. TDAH. Não, isso aí, ó... Tem até um vídeo meu que viralizou, que eu tô apontando, que eu tive que ajustar o negócio quase saindo da tela, porque eu queria que ficasse no dedo, sabe? Eu não consigo. Nunca eu tenho dificuldade em reproduzir. Então, assim, dança pra mim, eu ficava só assim na balada. E tá ótimo. Tranquilo. E a mesma coisa. No TikTok. Que engraçado, cara. Mas eu também, eu penso isso aí também. Eu adoro ver os outros, sabia? Eu acho legal o pessoal dançando às vezes. Eu olho assim e falo, caramba, que sincronia, né? Como é que faz isso?
Mas tem umas pessoas que têm uma sincronia e uma malemolência, do tipo assim, o movimento é meio que é simétrico, é perfeito, assim. Eu falei assim, cara, a pessoa parece que é dançarina, assim, de verdade, né? Preciso, tipo, né? É um movimento preciso, não um movimento desengonçado, é preciso. Então, assim, que nem até pra estar aqui agora, eu tô me preocupando muito com esse fio que tá aqui do microfone, gente, que eu tô com medo de bater nele. Então, assim, eu meio que calculo alguns movimentos pra não fazer estardalhaço, sabe? Então, imagina que dança não é o meu forte. Então, vamos lá, uma perguntinha aqui do Vinícius Fernandes. Boa tarde, Yuri Ellen. Tenho diagnóstico de TDAH e ando me identificando com muitas características do TEA. Quando é interessante, eu pensei... Quando é interessante, eu penso em procurar o... Quando que é interessante eu pensar em procurar o diagnóstico do TEA? Ele diz que tem alguns sinais, por causa dos níveis do espectro. Então, acredito que para ele ter essa dúvida toda, talvez tende a ser um nível mais leve, né? Sim, foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a me identificar com uma gama enorme de sinais, só que eu fui atrás do diagnóstico porque estava gerando prejuízo na minha vida. Então, a questão social, a questão da sobrecarga, eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Eu queria me sentir assim, na verdade, é super errado o que eu vou falar agora, tá, gente? Mas eu queria me aproximar dos outros. Eu queria ter a mesma jornada de trabalho, eu queria me sentir suficiente como os outros eram. Eu queria conseguir acompanhar. E hoje em dia eu sei que não. Tá tudo bem, eu faço o que eu gosto, o que eu posso, o que dá pra mim, o que é possível para as minhas características. Então eu fui atrás disso porque eu não estava me encaixando na residência. Eu não aprendia como os outros alunos aprendiam. E quando eu aprendia muito rápido, falavam assim, nossa, mas semana passada você estava me perguntando como é que abria a tampinha. Então eu tinha dificuldades em coisas muito básicas e entendia outras muito difíceis. E isso não é intuitivo para as pessoas. Falando, será que ela tem alguma disfunção em alguma coisa? Não sei. Então isso começou a me incomodar muito. Por isso que eu fui atrás do diagnóstico. Mas se você está se identificando com sinais e você acha que esse diagnóstico vai fazer falta para você, vai fazer diferença, vai atrás, tem que correr, né? Eu fui assim por autoentendimento e porque eu queria entender por que eu não conseguia. Eu acho que isso traz um conforto para a pessoa, né? Entender o que rola contigo, né? O que tá pegando ali. Eu queria solução, sabe? Uhum. Lógico que eu tô meio rasteira, né? Tem coisas na vida que não tem solução. Mas, hoje em dia, quando eu passo por alguma situação do dia a dia que eu tenho dificuldade, eu falo, tá, isso aqui é por conta da minha percepção corporal. Um exemplo, assim, muito, assim, até besta pra muitas pessoas, eu não sei direita e esquerda. No começo do podcast, você falou isso pra mim, limpa a tua direita. E eu falei. Aí eu falei, eu imaginei. Você imaginou, né? Aí você falou, perto da janela. Eu falei, a janela deve estar atrás da cortina, então... Deixa eu ir pra cá. Foi. Mas eu imaginei isso. Foi algo assim. Quando você veio aqui, e tem um corredor aqui que vocês não estão olhando, que tem um banheiro na primeira esquerda. Aí eu fiz questão de falar, essa esquerda. Eu vi, eu achei assim, bem fofo da sua parte, obrigada. E aí, quando também eu movimentei você, porque, tipo assim, eu tô olhando você espelhado. Uhum. Então, pra mim, você tem que vir pra minha esquerda. Isso, se eu falar começa, esquerda, amigo. você vai pra lá. Eu falei, não. É pra sua direita, perto da janela. Aí você calculou e... recalculando rota, exatamente isso. E no dia a dia, gente, eu faço exatamente isso, tá? Uhum. Inclusive, eu já cheguei a entrar na sala sem mudar de posição. Por exemplo, pega tal coisa que tá à sua esquerda, senão vai lá marcar o paciente e tal, à direita. E tem dois. Um na esquerda e um da direita. Aí eu falo, seu fulano, aí a pessoa levanta a mão, aponta pra mim aonde é a hérnia. E aí eu entro assim, ele fala, é na direita. Aí eu fico, tô na mesma posição que ele? Tô, então beleza. Então é essa moça. Você acredita? Eu operei de hérnia de disco em 2019, janeiro de 2019. Eu tinha 2 hérnias, eu tava quase aleijado, tá? Eu tomava morfina toda semana. Que horror, era o nível que eu tava. Era a cirurgia. Eu já tentei xamã, tentei óleo essencial, tentei aquelas terapias e acupuntura. Não adiantou nada, era a cirurgia mesmo, não adianta. Aí, cara, eu na mesa de cirurgia não, eu na antessala da cirurgia, já todo vestidinho, preparadinho, né? Preparadinho, o médico entra e pergunta, eu falei, velho, não é possível. Vai saber. É a perna esquerda, né? Que? Doutor. É a perna esquerda. Ainda mostrei, apontei assim. Falei assim, você quer que eu marque um X pra te indicar qual Mas que é? gente. Porque, pensa bem, é uma cirurgia delicada. Eu até entendi. Eu não desesperei, não. Eu falei assim, cara, eu acho que ele tá meio que tentando confirmar a confirmação confirmativa, tá ligado? Eu falei, não, doutor, é a esquerda, é o lado esquerdo e tal, o nervo esquerdo. Porque às vezes o cara vai operar a hérnia direita e não era. Pode acontecer, gente? E é uma cirurgia delicada, porque é tipo assim, ele tá cortando, tem um nervo aqui, e ele tem que cortar com bisturi a 1 centímetro do nervo.
Se ele espirra e o negócio corta meu nervo, acabou. Eu perco o meu movimento da perna, entendeu? Gente, bem por aí. Não é? Então, assim, no hospital a gente tem esses protocolos realmente, tá? Então, Yuri, pra te tranquilizar, se você for fazer uma cirurgia assim futuramente, a gente é obrigado, quando tem lateralidade, ou seja, direita, esquerda, a gente é obrigado a ir lá, anotar na pessoa, marcar, escrever o nome certinho, para que quando chega no centro cirúrgico, a gente confirmar novamente com a pessoa e com o pessoal da sala, né? Enfim, enfermeiro, médico. Então, realmente existe essa checagem, né? Mas o que eu acho engraçado é que hoje em dia eu tô mais um pouco habituada. Mas às vezes eu tinha referencial físico na sala. Então, por exemplo, eu sei que aquela janela tá daquele lado. Então, se o paciente estiver daquele lado, é o lado certo. É o lado esquerdo, vamos dizer. E aí, às vezes, muda de lugar as coisas. Um vaso, a tenda, a cama, a maca, que seja. Aí eu falo, caramba, hoje é meu dia. Aí eu já entro assim, direita, esquerda. Qual que é? E aí o povo fala assim pra mim, é a mão que você escreve. Pra mim não adianta nada, porque eu escrevia com as duas. Mas só no e aí treino, você fala isso pra um canhoto, pronto, ele inverte tudo. Que mão que escreve não funciona. E isso serve pra em cima, abaixo, anterior, posterior. Então é bem engraçado. Legal. Bom, aí comentou aqui, o Vinícius comentou, o Paulo Amâncio comentou também. Não, ele fez uma pergunta. É comum o TDAH mudar de interesse, hobby e trabalho com frequência? Eu respondo por mim, primeiramente, né? Muito comum. E é muito comum a gente encher o saco de tudo, né? Até de pessoas. Então, é interessante que o relacionamento com o TDAH, ele tem que ser um relacionamento que tem que estar em contato com a novidade. Senão já era, né? Como é que é com você? Inclusive, assim, eu tive um histórico de relacionamento meio turbulento, né? Passei por esse que foi um pouco abusivo, mas os outros, assim, tranqueiras que a gente põe na nossa vida na adolescência, né? Todo mundo tem essas fases. E aí, quando a gente começou a namorar, ele sempre foi um cara compreensivo, amigo, né? Enfim, a gente já era amigo antes. Então, o relacionamento foi sempre muito estável, no geral. E falava, tem alguma coisa errada. Eu acho que, sei lá, será que ele tá me traindo? Você tem outra? Eu fiz alguma coisa? Tá calmo demais. Tá calmo demais, porque eu tava acostumada com o furacão. E isso pra amizade também. Sabe aquelas brigas por ciúme? Você não me ligou. É onde você tá? E eu falava, não, isso aqui tá muito esquisito. Então eu sempre tive essa dificuldade de dosar o que era mais comum, né? E o que era eu que fazia o furacão. Né? Então eu sempre tive relacionamentos mais nesse gênero. Então o casamento, o namoro foi um fora da curva pra mim. Até com família, sempre foi um furacão. Todo mundo é italiano, fala muito, briga muito. Então, eu estava acostumada com esse perfil, né? E aí, o TDAH tem um pouquinho mais de interesse nisso. Já o TEA falou alto comigo, minha filha. Você caiu no meu interesse. Desestabiliza. Até você me conquistar de novo, vai demorar, né? Então, eu tenho essa briga aí interna. Mais uma, né? Putz, mais uma. Mais 2 comentáriozinhos aqui da Aline. Obrigada de coração, tá sendo máximo essa live. E ela finaliza com super identificando minha filha de 11 anos, com a Ellen. Né, a filha dela lá. Essa live veio pra mim na hora exata. Legal, obrigado pelo comentário, Aline.